Bom dia, bem-vindos ao Golpe de Estado, o podcast libertário. O meu nome é Ricardo e hoje estou com o António, o José Carlos e o Lex Liber. Vamos começar com o António, que nos traz o tema das contribuições dos imigrantes. Olá, boa noite. Ora, começo eu com as hostilidades. O meu tema que me trouxe hoje é este que está aqui: contribuições para imigrantes para a Segurança Social batem recorde e atingem 1.500 milhões de euros. Ok, isto parece uma excelente notícia, mas uma notícia que engana políticos e engana os imigrantes. Os políticos porque ficam contentes e dizem que o problema da Segurança Social está resolvido, através da exploração destes imigrantes, e nós estamos a enganar os imigrantes porque eles estão a gastar ou a contribuir com a sua parte do seu salário para um sistema Ponzi, onde os beneficiários vão ser pessoas da minha idade e mais velhos, e quando chegar à altura deles virem a usufruir do apoio da Segurança Social, provavelmente vão estar no mesmo problema que nós estávamos antes da vinda destes imigrantes, que é não há dinheiro para pagar. E, portanto, nós estamos a enganar, estamos a explorar imigrantes, eh, com os políticos felizes a dizer na Assembleia da República que temos aqui a solução para a Segurança Social e para o nosso orçamento deficitário que lá temos. Portanto, era este o tema. É esta a minha crítica e gostava de saber da vossa parte o que é que vocês pensam disto. Ora bem, se há um aumento de, pelos vistos, 19% face a 2021, José Carlos, estamos melhor, pior ou na mesma? Ah, ora bem, isto para mim é mais como se diz, um paliativo populista, por assim dizer. Eu não sei se foi quem fez as contas, quem deixou de fazer, mas nós não podemos esquecer o que é a segurança social. E isso para mim é o fundamental. A segurança social em Portugal e nas sociedades ocidentais, principalmente nas europeias, que vivem a social-democracia, ou socialismo democrático, como queiram chamar, criou este direito, ou diz que isto é um direito de todos, de a segurança após a velhice, ou após o fim da vida ativa. Só que isto começa logo com dois problemas. Primeiro, é geracional, ou seja, estamos a dizer que pessoas, mais que geracional, é um problema de propriedade e de violência sobre a propriedade. Primeiro, estamos a dizer que pessoas que ainda não nasceram vão ter que contribuir obrigatoriamente para que se mantenha este direito que nós dissemos que é um direito nosso inalienável. Nós, sociedade, ou pelo menos as sociedades ocidentais. Portanto, pessoas que ainda nem nasceram. Segundo, essas pessoas que ainda não nasceram vão ter que nascer. Exatamente porque após a vida ativa significa que alguém tem que estar ativo. Ativo para gerar riqueza, para alimentar aqueles direitos que foram conquistados, aqueles que tinham antes indicaram que têm. Porquê? Porque a segurança social, apesar de ter uma parte que é de poupança, não é? Os gastos da segurança social, o rendimento da segurança social para pagar as pessoas que estão a receber reforma vem daqueles que estão ativos. E todos nós sabemos que também nas sociedades ocidentais, após a geração dos baby boomers, as subsequentes têm menos e menos filhos. Portanto, há menos e menos ativos. Portanto, uma das formas de trazer ativos é esta. Mas também estamos a dizer a estas pessoas que, ok, vocês vêm para cá, podem contribuir e depois terão, se calhar, direito a isto. Mas se calhar o melhor que lhe podia acontecer a nós era eles irem-se embora e não quererem receber aquilo que nós dizemos que estamos a entregar em termos de direitos.
Este é um tema que eu acho que pode vir a ser uma das soluções propostas pelas maiorias democráticas, que é incentivar a imigração. Exatamente por tal inverno demográfico que as sociedades ocidentais estão a viver. No entanto, todos nós sabemos, não é? E não vou entrar aqui, nos problemas que isso pode causar, este choque de culturas e de onde vêm estas pessoas. E que tipo de culturas trazem e hábitos trazem para cá. E tudo isso pode alimentar várias situações que são muito particulares. Eu vou só dar mais uma nota, até para não vos tomar muito tempo, porque é um tema interessante e pode levar a mais discussão. Em França, julgo que foi na semana passada, houve uma manifestação, ou pelo menos manifestações significativas, porque o governo de Macron, socialista, quis ajustar a idade da reforma. Ou seja, passar, eu não sei se é dos 65 para os 67, aos 63 para os 65, qualquer coisa assim, não faço ideia. Não é isso que interessa. O que interessa é que o mínimo ajustamento, a mínima perca daquilo que foi consciencializado em todos de direitos, gera uma revolta. E a segurança social também, voltando um pouco atrás, não deixa de ser um seguro. Isto é importante porquê? Ou pelo menos eu penso que é importante porquê? Porque é um seguro para uma situação que será de emergência e temporária e curta, que é o fim da vida ativa. E se calhar, quando a segurança social foi pensada, os 65 ou 67 eram o fim da vida ativa e o fim da vida física estava próximo. Hoje em dia, felizmente, o fim da vida ativa mantém-se nos 60, 60 e poucos, ou pelo menos obrigatoriamente é o que a lei diz, não é? A pessoa pode reformar-se. No entanto, o fim da vida física vai muito para além dos 65 e pode ir até mais 2 décadas acima. É normal já estarem 2 décadas acima. Isto é importante porque relativamente ao seguro. Porque o seguro, não é? O seguro cobre um sinistro. Isto pode ser cruel dizer, mas é assim. Imaginemos nós, numa seguradora automóvel, onde nós sabemos a partida que todos vão ter um sinistro. Obviamente, a lógica económica desaparece disto. E é este o meu medo. Porque se a lógica económica e financeira desapareceu e os direitos são inalienáveis, então significa que se vai ter que inventar qualquer coisa, não é? Para que as coisas se mantenham. E é aqui que surge o meu medo. E se não tenho, ou seja, se calhar não é hoje aqui que vamos discutir, mas começam a aparecer mais e mais propostas de rendimentos universais, de criar moeda, como se chamava, o quantitative easing, que basicamente é criar, foi uma experiência agora durante estes 10 anos, em que os bancos centrais desataram a entregar liquidez para os mercados, a comprar ativos, e se calhar vai ser esse o caminho. O que faz com que a dependência de cada um seja cada vez maior sobre os governos e sobre os Estados. E se calhar mais que a independência, se calhar a possibilidades de independência vão ser menores e menores. Porque a única forma do Estado, ou dos Estados controlarem isto da maneira que está, é criarem artificialmente moeda, criarem artificialmente dívida que provavelmente nunca será paga e rolar isto sobre rolar. E ter um controle absoluto sobre a vida de todos, não só naquilo que recebem, mas naquilo que gastam, para que tudo isto seja alimentado. Este é o meu maior receio relativamente a isto. Não podemos cá entrar aqui em detalhes, porque não é hoje, mas é um tema interessante para o futuro e que certamente vamos voltar a ele, porque para além dos imigrantes, ou se é beneficiário ou se não, ou se a idade de reforma sobe ou desce,
a estrutura não muda. É um seguro e há um esquema de pirâmide que funciona com gerações. E as gerações novas não aparecem. Eu Já acho. agora, sobre França, gostava só de dar uma nota. Não sei se vocês conhecem, há um escritor muito famoso que é o Houellebecq e que escreveu A Submissão, aqui há um poucos anos. E aquilo é supostamente uma distopia. Que basicamente, não é? A França tem muitos magrebinos, muita gente que veio do Magreb, que vive de ter filhos. Ou muitos. Portanto, há ali umas comunidades que eles, cada filho tem um abono, etc. E agora, não é? Esses não são sempre reformados, por assim dizer. E têm estes direitos. E estão a compensar, em termos de explosão demográfica, o inverno demográfico dos nativos, dos originais, dos franceses. Portanto, e a submissão é interessante porque, basicamente, democraticamente, há um tempo em França onde é eleito um governo muçulmano e que impõe a Sharia. E aí também não deixa de ser uma solução para isto tudo. Também é verdade. Aconselho quem não leu só ler, é uma leitura leve e que fala um pouco sobre isto. Então, peço desculpa, alonguei-me um Eu, bocado. eu discordo um bocadinho contigo. Tu achas que os governos se vão safar disto imprimindo moeda? Pois eu acho que os governos se vão safar disto mentindo, que é o que eles fazem sempre, e estes castelinhos de mentiras, portanto, dizer que primeiro é um seguro, toda a gente tem garantido, terceira mentira, as contas estão bem feitas. Acima de tudo, esta notícia parece-me bastante xenófoba. E o facto de um certo partido estar a celebrar este facto do aumento das contribuições dos imigrantes, estar a fazer isto para parecer menos xenófobo do que outro partido que também conhecemos bem, é no mínimo irónico. Lex, queríamos saber a tua opinião sobre isso também. O que é que tu achas? Eu acho curioso que normalmente o Estado acusa empresas de Ponzi e de pirâmides, quando ele, na verdade, é o verdadeiro esquema de pirâmide. É o maior de todos, sem dúvida. Lá está, e as empresas basearam-se no esquema da Segurança Social para apanhar aquela gente mais incauta. Em relação ao José Carlos disse, eu tive uns tempos em França e realmente aquele pessoal muçulmano, eles a partir de 3 filhos, as esposas começam a ganhar rendimentos precisamente para não trabalhar e para estar em casa a tratar dos filhos. Por isso, a história da substituição de nativos por pessoas de outros países, de outras nações, é totalmente plausível, porque isso, na verdade, e quem esteve lá consegue, consegue ter a noção disso. E realmente, quer dizer, este esquema de pirâmide já não. Isto é chutar com a barriga o problema que vem aí, porque é muito bonito estes 1,5 milhões, mas isto é num curto prazo, porque quando os imigrantes vierem passar o final de vida a Portugal, vão ter que ter os filhos, se calhar, lá fora, a mandar dinheiro para aqui e o ciclo vai se repetir. Agora, quando houver uma interrupção deste ciclo, das duas, três, ou o governo, o Estado, imprime dinheiro desenfreadamente, empobrece-nos todos ao mesmo tempo, né? Faz a diluição do dinheiro, a expansão da base monetária, ou há um colapso, não sei, não sei. É melhor, ficamos cá para perceber o que é que vai acontecer, mas não vai ser muito bonito de se ver. Vamos indo e vamos vendo. Eu António, acho, deixa-me só para é terminar. só, exato, mas eu ia fazer uma pergunta. Esta notícia fala na receita e aquilo que custam os imigrantes também. Porque eu no outro dia vi uma notícia de até pessoas que vêm da Índia e de outros países cá ter os filhos, porque aqui é de borla e é muito bom. Isto não é um deve e um haver, é só receita. Aqui, claramente, esta receita foi para calar
digamos, as vozes dissonantes que há contra a imigração neste momento, ou pelo menos contra a imigração não controlada, e, portanto, a notícia foi claramente para fazer calar essas pessoas, inclusive na Assembleia da República, esta retórica foi empolada. Há custos. O Zé Carlos falou em alguns, que são nas questões culturais, estando agora a falar nas questões relacionadas mesmo com a própria despesa da Segurança Social. Porque a Segurança Social, a partir do momento que assume este compromisso com os trabalhadores imigrantes, também vai passar a ter custos com eles, seja na saúde, seja no apoio social. O que eu quis aqui principalmente realçar é o modelo amoral que o Estado, que constituía o Estado. O Estado não tem moral. E como não tem moral, tudo é válido desde que seja para levar para os seus propósitos. São os propósitos de criar uma sociedade que, se há uma parte que pode eventualmente precisar de apoio social, na sua maioria está-se a retirar à sociedade a capacidade dela sobreviver com os seus próprios meios. Estes 23,75% que nós deixamos para a Segurança Social, pergunto, o que é que nós poderíamos fazer com ele? Será que nós poderíamos assegurar uma melhor reforma do que a do Estado, que nos proporciona? Será que nós podíamos, com isso, criar mais investimento, criar mais atividade económica e, com isso, mais riqueza? Mas isso não interessa aos Estados. Os Estados interessa a submissão das pessoas perante a sua própria organização. E é aqui que está o jogo. É aqui que eu chamo a exploração, a escravidão dos imigrantes, porque os imigrantes estão a entrar no modelo que estão a ser sonegado o seu capital, a sua riqueza, para benefício de alguns, que não para eles próprios. Muito bem, mas aqui há outra dimensão que eu gostava de saber a vossa opinião. José Carlos, esta notícia, isto é nitidamente é uma leak, é uma fuga de informação dada pelo Ministério das Finanças aos jornais para ser publicado. Qual será a intenção que está por trás disto? Eu não sei se é uma leak ou não, nem sei se estes dados estão da forma de selecionar estes dados. Provavelmente há. Porquê? Provavelmente seja aquilo que o António deixou antever, algum jogo político, e é preciso, se calhar, mostrar. Se calhar houve aqui uns episódios estas semanas, ou tem-se repetido uns episódios que um determinado partido aproveita, sempre que sucedem, e é preciso, se calhar, limitar a popularidade desse partido. E então atira-se isto. Também aí julgo que foi pego por alguém da Iniciativa Liberal, que também se opõe a esse determinado partido e faz esse jogo. Provavelmente sim. Eu julgo que na contabilidade pública haverá certamente, e na Segurança Social haverá certamente forma de chegar a estes montantes. Acredito que sim. O que me interessa mais a mim, é a sustentação geral de tudo isto e a parte amoral da coisa e a parte estrutural que significa manter isto, principalmente de isto para sobreviver, não é? No esquema que temos hoje, com a democracia representativa que temos hoje, a única hipótese que eu vejo disto sobreviver é atacar ainda mais os direitos de propriedade. E se calhar chegar a uma forma quase de socialismo ou de marxismo, não
não direta, como foi nas experiências que foram conhecidas, mas indireta, porque depois, se calhar, tem que haver alguém, o Estado, o Governo, que garanta a necessidade de todos, sendo que todos depois serão obedientes e dependentes. Porque eu não vejo, ou seja, este é o meu medo de manter isto. E era esta mensagem que eu gostava que fosse passada de alguma forma. Que isto para existir e para se manter significa que a liberdade e a propriedade, os direitos de propriedade vão ter que ser menos para cada um. E que há outra forma de fazer isto. Ou seja, isto na prática é uma poupança e poderia ser perfeitamente uma responsabilidade de cada um. Podíamos também entrar aqui na necessidade de criar das moedas correntes e das moedas fiat, da necessidade de criar crescimento económico via inflação, porque tudo isto piora isto, agrava este ciclo vicioso onde estamos metidos. E isto é o que me interessa, e isto eu não vejo tratar. Certamente será a gincana política que para mim acrescenta pouco. Isto só o governo para ter um negócio em que obriga a contribuir e mesmo assim dá prejuízo. O negócio já obriga a contribuir. Exatamente, não é voluntário. Não é voluntário. As pessoas não têm, às vezes. E mesmo assim não fazem as contas e dá prejuízo. Exatamente. E muita gente não tem, por exemplo, não tem noção que um posto de trabalho custa mais 23,75 à entidade empregadora. E eu recordo, por exemplo, só como nota, na altura da Troika, não é, que havia aquele governo que era ultraliberal ou ultramercado agressivo, que propôs o seguinte, que propôs reduzir os 23,75 e aumentar a contribuição pessoal. E houve uma revolução na rua, praticamente. Houve uma revolução na rua. As pessoas saíram todas à rua. Foi quando o governo foi o grande passo atrás do governo de Passos Coelho numa decisão que tinha tomado. E essa decisão, é verdade que as pessoas iam pagar mais, mas em termos de empresas, estou perfeitamente convencido que ia dinamizar o mercado de trabalho. Ia dinamizar, porque muitas empresas que estariam hesitantes em contratar, essa decisão de baixa dos custos iriam colocar, ou seja, iriam se calhar colocar o posto de trabalho. E na prática era pôr na mão das pessoas também, ainda mais que os 11%, de saber que tudo isto custa muito dinheiro. Exatamente. Exato. Olha, eu tenho aqui, só para finalizar, eu tenho aqui uma solução para a Segurança Social, que é, supostamente, nós pagamos uma contribuição na vida ativa para quando não tivermos uma vida ativa a receber, não é? E que tal deixar isso a nosso critério? Era uma boa solução. O gajo, se quiser chegar a velhinho e receber, recebe. Se não paga, mas também não recebe. É fácil. Essa devia ser a solução. Eu aceito. Não, devia ser a solução. Tu, por exemplo, quem trabalha por conta de outrem podia perfeitamente fazer, quer dizer, não é difícil fazer as contas, é pegar naquilo que contribuiu, e aquilo que contribuiu não é só aquilo que a pessoa vê no recibo de ordenado, aos 23,75, não é? E, por exemplo, colocar 50-50, não é? 50% em obrigações do Tesouro, e outros 50% no índice de ações, por exemplo, o índice do SP 500 e qualquer coisa. Eu tenho a certeza, ou haveria muitos casos de pessoas que chegavam aos 50 anos e tinham dinheiro para viver confortavelmente quase o resto da vida sem trabalhar. E, no entanto, estamos aqui. Pronto, fica a dica. Neste momento, o que eles têm, o que nós todos temos, é dívidas. Dívidas. Porque Não fales em dívidas. Mudando agora para algo radicalmente diferente. Olha, nós temos o José Carlos que nos vai falar da sua perspectiva sobre as tendências forçadas do mercado de automóvel. Portanto, esta semana o Parlamento Europeu decidiu banir a venda de carros
de combustão, de motores a combustão a partir de 2035. Podemos olhar e pensar, bom, isto ainda faltam quase 12 anos, 10, 12 anos, ainda está um pouco distante. Não é bem assim. Se lerem a notícia com pormenor, veem que além, isto para a Europa, claro, estamos a falar da União Europeia, Parlamento Europeu, claro. Além da decisão de banir, até lá há metas que os construtores têm que cumprir. E essas metas implicam que os automóveis novos, ou a percentagem de automóveis novos vendidos com aquilo que se chama emissões zero, tem que ser crescente. Portanto, a indústria está obrigada, por assim dizer, a impor um caminho. Isto tudo vem da conhecida emergência climática, que nos dizem que estamos. E partindo da emergência climática, sendo uma emergência, temos que tomar medidas já. E houve aqui também notícia fala em termos de posições dos grupos políticos portugueses representados no Parlamento Europeu. O PS abraçou com entusiasmo a decisão. O PSD e o CDS não a recusam, mostraram só algumas dúvidas relativamente à velocidade de implementação, mas não a recusam, estão perfeitamente alinhados com os propósitos e com a emergência climática. Portanto, não é o mercado que pede, não é o mercado que se cola. Quando eu digo mercado, o mercado para mim são as pessoas e a interação das pessoas e a escolha voluntária das pessoas. Isso é que é o mercado. Não é uma escolha, as pessoas não decidiram, portanto, mudar de automóveis, ou não sentiram essa falta, mas é a decisão que está tomada. Isto tem, obviamente, problemas importantes. E hoje, saiu, eu não sei se estão a ver ou não, vou ver aqui, compartilhar aqui, no Wall Street Journal, saiu uma opinião. Esta é uma opinião, é um artigo de opinião, porém é um artigo que se fala, ou seja, e na indústria automóvel tem com alguma timidez, mas vindo a alertar, porque realmente há um unanimismo nesta emergência climática e quem, no fundo, se ousa dizer que se calhar o caminho que nos querem obrigar a tomar não é o mais adequado, é, outra vez, crucificado como negacionista e é censurado. Mas há no automóvel essas críticas e vem dizer que, e este artigo de opinião, no fundo, resume-as, que a tecnologia para o fazer implica determinadas situações ou determinadas restrições que, se calhar, impedem a substituição absoluta dos automóveis por, neste caso, automóveis a bateria. Divide-se aqui em 2, 3 grupos. Primeiro tem a ver com a tecnologia em si, em termos de autonomia e de capacidade destes automóveis, desta solução. Segundo, as matérias-primas necessárias para que isto seja possível, bem como os problemas ambientais, esses sim visíveis, que causa a exploração mineira deste tipo de elementos, necessário para a construção e para o fabrico de milhões e milhões de baterias. E por último também a rede elétrica, ou seja, a rede elétrica teria de estar preparada para alimentar toda esta procura de energia que aparece de repente. E
para sermos absolutamente emissões zero, esta nova energia, por assim dizer, esta nova necessidade de energia teria de ser alimentada por energia verde, a tal energia verde, ou seja, as renováveis, ou as solares, ou as eólicas, o que for. Mas eu queria destacar também daqui o que este artigo chama para a atenção, e refere aqui um relatório que apareceu na Universidade de Califórnia, mais uma vez, quem está na vanguarda, ou quem quer parecer o mais, ou seja, sinalizar a virtude ecológica, está a Europa e está nos Estados Unidos o estado da Califórnia, que tem sido mais e mais impositivo neste tipo de normas de limitação à circulação de veículos a combustão. E este report, este relatório que saiu nesta Universidade da Califórnia, fala que a transição para viaturas de emissão zero não é suficiente, exatamente por isto, para chegarmos ao net zero, por assim dizer, para lidarmos com esta emergência climática. A única solução é não ter automóvel. E a solução, também aqui deixam a entender que as pessoas têm de deixar de viver como vivem. Na prática, abdicar dos confortos que as sociedades modernas permitem a cada um de nós. Um deles o automóvel, mas falam aqui que se calhar temos que andar mais a pé, andar mais de bicicleta, gastar menos energia, também mudar os hábitos alimentares, porque caso contrário, não é, vamos destruir a humanidade. Ok. Eu não querendo entrar aqui em teorias mais, vou-vos deixar para comentar em teorias mais conspirativas, não é? Mas o que isto me parece é certamente porque isto é global, há uma elite de governos global que decidiu isto. E as democracias representativas, na sua maioria, estão de acordo com este caminho. E isto parece-me o sonho, um dos grandes sonhos do marxismo. Então, pelo menos os marxistas, um dos grandes inimigos do marxismo era, na sociedade burguesa, a massificação do automóvel. Porque a massificação do automóvel é o triunfo absoluto do capitalismo, do mercado, da livre iniciativa, da propriedade, etc. E agora, subrepticiamente, não é? Em vez de ser impositivo o marxismo, vem o marxismo por imposição moral e por imposição de sobrevivência. Vai dizer, se vocês não diminuírem a vossa pegada, ou seja, abdicarem do nível de vida que temos hoje, a humanidade não sobrevive. Eu acho que, em termos, a tal elite vai continuar a andar com os tais carros, porque eles necessitam de se deslocar com alguma velocidade, portanto, os carros mais potentes vão ter que continuar a ter a energia necessária, vão continuar a andar de jatos, porque ainda não conseguem pôr aviões a andar com baterias, mas o meu receio, não querendo ser conspiracionista, e andando para trás também naquilo que falámos há pouco sobre a segurança social, parece-me isto, ou seja, não só vamos ser dependentes do rendimento que nos vai ser entregue, como vamos ter que regredir em termos de hábitos, não é? E limitar-nos às tais cidades de 15 minutos, também é um projeto que anda aí, e fazê-lo a pé, porque carros parece que não dá. Era isto que gostava de ouvir agora, o vosso lado. Muito bem. Isto, o governo foi muito rápido. Nós estamos agora a banir, de certa forma, os carros a gasolina e gasóleo. Há uns tempos atrás era apenas uma coisa que era desejável, agora é obrigatória. Antes, portanto, a discussão sobre o clima estava encerrada, porque toda a gente sabe que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, etc. E, portanto, isto o governo parece que faz o seu caminho para determinado fim,
e que nem sempre tem ligação com a realidade. Lex, qual é a tua opinião sobre este assunto? Olha, estes dias, eu tenho, aliás, faço a publicidade, tenho um canal no YouTube que se chama Capit, e estes dias retirei um artigo do Miguel Ancho Bastos, espanhol, e está narrado lá no meu canal. E é sobre as inconsistências da Agenda 2030 sobre os carros elétricos. E no fundo é o que ele diz, a transição automóvel e sobre transportes foi uma coisa voluntária e não foi definida por ninguém, né? A da carroça de cavalo passou-se para o carro, do barco a vapor passou-se para o barco a combustão e não houve imposições de nada, foi uma coisa voluntária, foi uma transição voluntária. Agora, com a imposição e com os falsos incentivos de carros elétricos, além de não estarmos preparados minimamente para esta situação dos carregamentos e ter postos de abastecimento, também temos o problema que a energia cada vez está mais cara porque também decidiram fechar as centrais de carvão, não é? Decidiram fechar as centrais de carvão, que produziam energia, e não querem avançar para o nuclear, né, porque têm medo, ou é um medo que se calhar também envolve alguma narrativa, e não temos, sempre tivemos um déficit energético para a população que temos. Agora, imaginem pôr mais um produto para consumir eletricidade, onde já tínhamos um déficit de energia. Também gosto de ver os ambientalistas, eles gostam muito do, do, do- de propagar o carbono, mas é gente que é capaz de desmatar uma mata para plantar lá ventoinhas e espelhos para, para fazer energia. Não sei, isto no fundo é um monte de narrativas que às vezes são tão inconsistentes que às vezes é difícil aceitá-las assim de uma vez só. E eu acho que nós, aqui do meio libertário, tendemos a nunca acreditar do que vem do Estado, do outro lado. Então deixa-nos logo uma pulgazinha atrás da orelha este tipo de narrativas. Como o José Carlos estava a dizer, que isto são teorias da conspiração durante 6 meses, depois são realidade, não é? Portanto, não sei. Explaneiem vocês agora. Eu acho que é isso, porque há aqui uma questão, António, que é importante explorar, que é isto é um ataque à nossa liberdade. A partir do momento que o nosso carro não anda com gasóleo ou gasolina, que uma pessoa pode comprar com cash, não ter registros e não ficar registado onde é que estivemos e como fomos e a que horas, etc., isto também começa a ficar registados todos os carregamentos, os próprios softwares dos carros começam a ter os trajetos que fizeram, o histórico, tudo gravado eletronicamente em comunicação em tempo real com os fabricantes e obviamente com o Estado também. Isto não é um atentado à liberdade dos indivíduos? Tudo que é imposto por lei é um atentado à liberdade, mesmo que seja a lei, no princípio de defender a liberdade da pessoa, é sempre um condicionador da liberdade. Eh, eu, eu, eu acho que mais do que a questão do controle dos Estados, eu acho que há aqui um controle de interesses de uma elite mundial sobre as populações. E por isso o político acaba por ser uma marioneta da própria de todo este jogo de proteccionismo sempre
as tais elites que podem e têm condições para resolver os seus problemas e vão entregar e vão maniatar a população. Neste momento é o fabricante que vai ser obrigado a vender produtos elétricos, mas dentro de pouco tempo vai deixar de haver combustíveis normais disponíveis a quem vai precisar deles. Eles vão fazer isso, e então, quando isso fizer, todas aquelas pessoas que vivem e que não têm capacidade para adquirir um automóvel vão deixar de poder ter automóvel, porque os automóveis que vão desvalorizar vão ser os automóveis que não elétricos e, portanto, um dia o meu carro e os carros de todas as pessoas que não tiverem possibilidade de adquirir vão ficar sem automóvel. Isto vai tudo no caminho também dos sistemas autónomos de automóveis, em que as pessoas não vão deixar de ter necessidade de ter automóvel porque vão alugar, tipo Uber, o seu espaço num automóvel que venha a passar no caminho e, portanto, os carros autónomos já não precisam ter condutor, vai ser todo um processo em que as pessoas ficam dependentes da disponibilidade de terem ou não meio de deslocação e não na possibilidade de adquirir esse meio de deslocação. Mas este processo, quando estão a falar nisto, nestas obrigações, tenho uma história muito engraçada. Em 1991, 92, por aí, com a Sociedade Ponte Verde. Toda a gente sabe o que é a Sociedade Ponte Verde, toda a gente sabe o que é o símbolo do Ponte Verde. Eu estava à frente de uma empresa de plásticos, precisamente, e recebi uma comunicação de um grupo pertencente ao BES, uma empresa pertencente ao BES, Banco Espírito Santo, a dizer que a partir de uma data qualquer seria implementado o Ponto Verde e que teríamos que pagar pelas embalagens enquanto para garantir a reciclagem. Que eu não percebi como é que eles iriam garantir a reciclagem, dado que eu é que vendia, ia para o armazenista é que depois arranjava maneira de dar seguimento às caixas e, portanto, eles não interferiam em nada, mas a verdade é que é isto. Mas eu fiquei muito admirado como é que aquilo me apareceu. Eu que acompanhava sempre o Diário da República, era um dos vícios da empresa, era ler o Diário da República, e eu lia sempre o Diário da República e não vinha nada a implementar sequer a Sociedade Ponte Verde. E estranhei, fui procurar mais. E então, o que é que aconteceu? Só no mês seguinte é que saiu no Diário da República a adjudicação da sociedade que iria gerir os lixos à Sociedade Ponte Verde, pertencente ao BES. Ou seja, o próprio BES, ou a própria Sociedade Ponte Verde, um mês e meio antes de o Estado lhe dar o direito a representar-se como gestora dos lixos, já lá estava. Tem um monopólio. Já lá estava. Já diziam a boca cheia. E, portanto, todos estes processos climáticos, todos estes processos de apoio, digamos, de benfeitoria ambiental, na verdade é um jogo de interesses corporativos, de interesses que os Estados até sentem que podem ser úteis para eles, também para condicionar a sua população, e, de certa maneira, é um modelo de empobrecimento e de dependência das pessoas. Há uma série de regras e
e sistemas obrigatórios, e que aí provoca, digamos, o domínio do governo sobre as próprias populações, que são populações empobrecidas e são populações sem acesso aos meios que lhe possam dar liberdade. A sociedade de Ponto Verde é um tema que podemos debater um dia, porque é muito curioso, que é uma entidade que se diz privada, mas é na realidade governamental, porque toda a receita da sociedade de Ponto Verde é regulada e mandatada e obrigatória e é regulada pelo governo. E, portanto, não adianta o CEO da sociedade de Ponto Verde estar sempre a falar de mercados e de livre mercado quando ele gera uma sociedade que, se não fosse o Estado, nem sequer tinha receita. Ou se fosse voluntário, digamos assim. Agora, Eu só queria voltar um bocadinho atrás, porque lá está, este incentivo de elétricos, depois tiram outros incentivos que aqui há uns tempos a Toyota, penso que foi mais até a Toyota, falou no hidrogênio e depois falou nas gasolinas sintéticas, menos poluentes. Este avanço do elétrico vai cortar os incentivos de ir buscar, se calhar, recursos mais viáveis, que era, por exemplo, as gasolinas sintéticas, e vai cortar esse avanço nesse tipo de tecnologias. Ou seja, vamos em rumo ao elétrico, não interessa, aconteça o que acontecer, vamos em rumo ao elétrico e vamos esquecer, porque nós tivemos sempre inovação nos carros elétricos, o start and stop, o carro parar no semáforo, já era um meio anti-poluição, não é? Ele está a parar, não está a poluir. Ou seja, vai haver um desincentivo a esse tipo de pesquisa que vem dos privados para fazer um aprimoramento do mecanismo e não ser tão poluente. Era só queria deixar esta nota. mas aí há uma diferença. O start and stop era um mecanismo para poupar combustível, não era por motivos ambientais. Era Sim, apenas e para o consequentemente, consumidor não gastar tanto combustível. consequentemente também poupavas o ambiente, não é? Se não tiver a gastar também não Isso, está. isso é a teoria deles, isso é o que eles dizem. Mas há discussão em Exatamente. relação a isso. Agora, uma coisa interessante que o Lex disse há bocado é que houve tantas evoluções da tecnologia a nível de transporte, tanto pessoal como coletivo, e essas evoluções nunca foram forçadas nem impedidas pelo governo. E agora, esta evolução tecnológica que nos está a ser imposta é uma solução pela primeira vez no mundo que é para pior. Ou seja, os carros normais fazem 800 km, estes agora só fazem 500. Em condições, sabe-se lá como. Os carros normais dão-nos mais liberdade de movimento, estes dão menos liberdade. Os carros normais são baratos, estes são mais caros. E, portanto, isto só anda porque tem fortes incentivos do governo. Eu lembro a primeira vez que tive contacto com o carro elétrico, fui deixar o meu para a revisão, o homem do stand pega em mim e dá-me boleia e diz-me, tenho que comprar um carro elétrico. E eu, mas porquê é que eu tenho que comprar um carro elétrico? Qual é a vantagem disto? Não paga IVA, sabe disso? E, portanto, a única vantagem que me apresentou era uma vantagem de isenção de um imposto. Nenhuma outra vantagem se verificava. Não era mais confortável, não era mais rápido, não era mais económico, não era mais barato, não era nada. E, portanto, quando isto é tudo o que eles têm para apresentar, tem que ser mesmo forçado, senão as pessoas não querem, obviamente. José Carlos, o que é que tu achas? Isso, ou seja, o que vocês estão a dizer é verdade. E mesmo no automóvel, eu não quero entrar muito, porque profissionalmente estou um pouco ligado à indústria, há marcas que duvidam, ou seja, que põem alguns entraves. Um deles foi, por exemplo, a Toyota, que falaste, que vem dizer que a solução não pode ser massificada. Não dá para ser elétrica, pode ter vantagem em determinadas situações, não terá em outras. E que devemos deixar em aberto
outras possibilidades tecnológicas. Falaste de algumas, eles têm outras, e mesmo a combustão, não abandonar completamente o motor a combustão, que tem sido também, tem vindo a desenvolver e tem vindo a gastar menos e também a emitir menos. Mas, eu volto, se calhar, aqui, nós não podemos esquecer que isto parte tudo de uma verdade que não se pode, ou pelo menos ninguém pode contestar, que é, há uma emergência climática. E quem causa a emergência climática é o homem. Pior, quem causa a emergência climática é o capitalismo e a ganância do homem. Esta é a verdade suprema. Okay? Porque eu também, não sendo cientista, mas CO2 é o oxigênio das plantas. Portanto, eu vi agora no World Economic Forum, onde convidaram algumas pessoas para falar deste tema, exatamente, onde uma das marcas, das marcas presentes foi exatamente a Toyota e outras, onde se veio dizer que se calhar vamos equilibrar em termos de soluções. Mas uma coisa que eu notei foi, no World Economic Forum, e o vídeo vocês podem ver, os vídeos, foi o CO2 que é emitido para a atmosfera fica estático, ou seja, fica lá. E a atmosfera não absorve. Mas, não sendo eu físico nem químico, mas, a primeira pergunta que se tem que fazer, que eu tinha que fazer, é a fotossíntese das plantas. Então elas não recuperam CO2? Como é que se eu mando para a atmosfera, ele fica lá e a quantidade é imutável? Porque isto foi dito na conferência do World Economic Forum. Então as plantas não respiram CO2. Depois, do que eu sei também, estamos a falar que toda esta magnitude de CO2, de queima para a atmosfera de combustíveis fósseis não chega a 1%. O CO2 não constitui sequer 1% da constituição química da atmosfera. Portanto, estamos a dizer que uma coisa passa, se calhar, de 0,8 para 1. Então, e é esta percentagem que causa uma emergência climática, que põe em causa a vida no planeta? Não há aqui qualquer coisa contraditória? Depois, há a situação do elétrico. Porque a solução é elétrica. Carros a bateria. Elétrico, energia verde. Portanto, tem que ser elétrico. E vai tudo para o elétrico. Sendo que as necessidades, a forma de o conseguir, não há recursos físicos no planeta para o fazer. Não havendo recursos não é, para o fazer. Então, se não há, significa que a única solução é realmente aquela dos conspiracionistas, que é não ter carros. As pessoas não vão poder ter carros, vão estar limitadas na sua forma de mobilidade e, se quiserem ir será algo que o governo ou alguém, os Estados, vão disponibilizar alguma solução, que eu não sei qual é. E que, se calhar, as pessoas vão ter que limitar-se em termos de viagem, em termos de percursos, seja o que for. E é este progressismo imposto que me assusta. No caso, me assusta. E, no fundo, é uma vitória marxista. Não sei dizer isto de outra maneira. Mas um dos grandes desejos dos marxistas, não é? Um dos grandes ataques era a sociedade burguesa. E um dos símbolos da sociedade burguesa é exatamente o automóvel e a massificação do automóvel e a independência que este objeto trouxe às sociedades ocidentais. E, no fundo, está aqui o ataque de eliminar o automóvel. Nós tínhamos, antes, quando havia uma falha energética, nós tínhamos sempre os motores, os caminhões para transportar as mercadorias, com motores de combustão, tínhamos quase uma duplicação do sistema de distribuição de transportes, que garantia
que não havia falha das coisas mais mínimas, das ambulâncias, da comida, etc. Agora nós temos, por exemplo, aqui a Suíça, que prevê restringir o uso de veículos elétricos caso haja alguma falha elétrica. Ou seja, agora se falhar a eletricidade, imaginemos que são 100% de carros elétricos, também não há transportes. Portanto, para tudo. Não há alternativa. É este o futuro que nós queremos? Lex? Eu não queria, mas... Nós estamos a viver aqui numa época um bocado distópica. Eu, por acaso, também vi essa notícia, que eles, quer dizer, estavam a ter problemas de quebras na energia e que realmente poderiam ter que limitar os carregamentos, por exemplo, para 1 hora do dia só, para a cidade não ficar sem luz, não é? E para não haver problemas graves. Mas esta transição toda é capaz a longo prazo de trazer aí um problema que não se está a equacionar como tudo que o Estado faz, que nunca equaciona no longo prazo. O que interessa é o curto prazo e depois no longo prazo vai-se dobrar a aposta e vai-se fazer pior 2 vezes, que é para tentar compensar a perda. Mas isto é totalmente distópico. Deixa-me só dar aqui só aqui mais um minuto sobre isto, que é, isto se calhar até pode vir a ser interessante. Porquê? Porque a transição parece-me estar a ser forçada com uma velocidade excessiva. Porque isto é dito da seguinte maneira, é dito, mais uma vez, a emergência climática, e nós todos, não é, queremos, ou seja, há uma virtude nestas decisões. E quem disser que não, ou quem contestar isso, é uma pessoa que deve ser ostracizada, não quer o bem comum. Quem é que não quer o bem comum? Todos nós queremos o bem comum, ninguém consegue, ou seja, não há uma... E o bem comum é este, é vendido como uma verdade universal. Só que esta velocidade que se quer impor isto vai trazer mudanças de hábitos muito violentas e vai trazer acima de tudo uma regressão no nível de vida de cada um, ou de muitos. E eu não sei que reações é que pode haver. E se calhar ou seja, ou de alguma forma isto se aligeira e a velocidade é reduzida, não é? Ou então, como vimos há pouco, como falámos há pouco com as reformas, não é? Impor isto com esta força, com esta velocidade, se calhar porque daqui a 10 anos, e não é daqui a 10 anos, ou seja, durante os 10 anos, as marcas têm que impor determinadas soluções para o mercado. As pessoas vão começar a sentir com falta de opções e talvez haja aqui alguma, ou pelo menos eu espero, que haja aqui alguma revolta e as pessoas comecem a refletir que se calhar não lhe estão a contar bem a toda a história. Vamos ver. António, como é que um país como Portugal, os representantes no Parlamento Europeu, votam a favor disto, quando Portugal nem sequer tem experiência no fabrico de automóveis? Com que legitimidade e em representação de quem é que eles falaram, afinal? Essa é mesmo a legitimidade da célebre lei da colher de pau. Que entrega-se aos políticos a responsabilidade de legislarem o que não sabem, por um lado. Por outro, o próprio político sente neste processo uma forma de demonstração de poder. E, como sabemos, os políticos vivem do curto prazo. Têm que viver de curto prazo porque o nosso sistema da democracia vive-se pela eleição seguinte. E não é a eleição legislativa seguinte, é as europeias seguintes, depois vai ser
as autárquicas e por aí fora. Ou seja, há sempre uma série de referendos que se fazem aos políticos. Portanto, os políticos têm meses para estarem out ou estarem down. E tudo isto que é virtuoso, portanto, esta mensagem virtuosa de Salvador do mundo, faz com que eles sintam que é uma oportunidade de estarem no lado certo da história. Normalmente, este lado certo da história, quando é impositivo e a história diz-nos isto, desata sempre em algo muito mau. Os totalitarismos, normalmente, exceto as revoluções bolcheviques, mas os totalitarismos que vivemos na Europa foram todos democráticos. E é esta questão que está em causa, é que a ânsia do poder está a criar uma série de totalitarismos, a Europa está-se a tornar uma Europa totalitária, não porque são virtuosos, mas sim porque sentem que há uma situação de poder única que nos está, que isso é uma forma de perpetuar as pessoas no poder. E estamos a entrar nesse jogo. O automóvel, já há muito tempo, um amigo meu fez as contas e disse assim: vocês estão a ver estes automóveis todos que estão aqui nesta rua, muito bem, se nós pudermos isto tudo a carregar esta noite, a cidade de Matosinhos fica sem energia. Ok? Só os carros daquela rua. Isto é a realidade para alimentar o automóvel. E, portanto, o caminho é este: ou há uma revolução energética que nós não conhecemos, de maneira a que a produção de energia elétrica se transforme em algo completamente estratosférico para a realidade atual, mas isso, as guerras mostram que isso não é verdade. As guerras pela energia continuam e vemos isso a leste da Europa. O que estamos a ver aqui é a imposição de mudança de comportamento das pessoas através da sonegação da liberdade. É este o caminho que se estão a levar e o político sente-se confortável porque sente que está a ganhar poder porque está a ser virtuoso. E, portanto, é isto. O Thomas Sowell, ele diz que grande parte da nossa sociedade hoje em dia resume-se a substituir aquilo que funciona por aquilo que soa bem. E esse é que é o nosso drama. É que os políticos andam só com o que soa bem e não com aquilo que realmente funciona. Bom, já discutimos este assunto. Lex, tens aí outro assunto para nós? Opa, eu tenho aqui um assunto, isto é quase um alívio cómico para o podcast. Deixa-me ir buscar, está aqui. Que foi a derrapagem orçamental do Hospital Militar, que de 700 mil euros, não estou em erro, 750 mil euros, passou a 3 milhões e 200 mil. E houve uma comissão de inquérito ao senhor Cravinho, para pedir explicações se ele não sabia desta derrapagem. Pá. E ele primeiro diz que não sabia, depois que sabia, depois que coisa, e quando lá na comissão parlamentar arranjou a desculpa mais estúpida que pode existir na vida. Ele diz que realmente foi-lhe enviado um e-mail, até vou ver se encontro aqui. Foi enviado um e-mail no dia 20 de abril de 2020, mas que foi rejeitado por ter excesso de anexo. E que só chegou 2 meses depois.
por isso ele não sabia. Mas eu estive aqui a fazer contas de merceeiro e este hospital serviu para o apoio aos doentes Covid, na altura do Covid. E que foram lá hospitalizados 657 doentes com Covid. Fizemos 657 a dividir pelos 3,2 milhões, dá 5 mil euros a cada doente. Só de hospital, que é o que me parece que é só a infraestrutura. Agora está parado porque não é utilizado. Portanto, é mais um negócio do Estado, é mais umas mãozadas, que é para isso que o Estado serve, é meter aí umas mãozadas estas derrapagens. E não sei, não, eu, a desculpa parece-me assim um bocado. Ele podia ter elaborado uma coisa mais bonita para não ficar tão descabido. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Quer dizer, agora nós já estamos com o patamar tão em baixo e ele só não quer ser demitido, como os outros foram, não é, António? Eu acho que é isso. Eu acho ou melhor, acho que já tiveram vergonha de pedir mais a admissão de mais um ministro. Mas isto mostra o que é o Estado. Essencialmente, o Estado, a sua aptidão do Estado não é negócios. E como não é negócios, não tem que ter lucro. Quando não tem que ter lucro, qualquer atividade que seja de interesse para os decisores é como é que isto pode ser benéfico em termos de interesses pessoais. E o que aconteceu aqui foi claramente isso. Foi todos os interessados, o secretário de Estado era uma pessoa que já vinha do sistema das infraestruturas do Exército e já estava bem acomodado. Portanto, o que eles viram aqui foi um grande negócio, ninguém estava a controlar coisa nenhuma. Com isto, fala-se agora do Niemann que ganhou 10%, não foi na compra dos Airbus. Aqui é exatamente a mesma coisa, pegas nos 2 milhões e 300 mil de derrapagem, pões 10% nisso e todos eles ficaram com 230 mil euros no bolso e agora arranjam as desculpas que quiserem arranjar. O Estado não é feito para ganhar dinheiro, como não é feito para ganhar dinheiro, é feito para roubar. E é isto que aconteceu aqui. A ironia disto é estarmos a ver um ministro a mentir com todos os dentes quando foi o precursor digamos, da roubalheira que criaram mais uma vez para interesses pessoais. É isto. Não tenho a dizer mais nada, isto é anedótico. Pois, parece que nas comissões parlamentares de inquérito basta mentir razoavelmente, nem sequer é preciso mentir bem. José Carlos, isto está para rir. Dá, mas e é aqui que eu acho que os libertários têm uma mensagem. Porque é, no meu entendimento, muito fácil de mostrar que não há possibilidades de ser de outra maneira. Estas notícias cá vêm a público, às vezes por gincana política, por inimizades políticas, mas elas são transversais a toda a administração pública, desde as autarquias ao Estado Central. Porque é assim que foi construído. O sistema, a dimensão kafkiana deste Leviatã, deste monstro estatal, que a única forma tem de continuar a sobreviver é crescer e alimentar clientelas desta maneira. E depois também nós, e agora voltando também ao caso português, mas que isto é comum a muita gente, ser político implica uma decisão de vida e implica ser profissional, ou seja, eu para ser político não posso ser outra coisa. O que significa que as pessoas que são políticos, na grande maioria, nunca trabalharam. Se calhar nunca teve que fazer um orçamento. Se calhar nunca teve que aprovar um orçamento.
Se calhar nunca teve que acompanhar a execução daquilo que planeou. Se calhar nunca teve a incerteza do rendimento para saber que ter gastos fixos pode ser uma dor de cabeça. Estas pessoas nunca tiveram nada disso. A grande maioria. Mesmo na administração pública, os quadros que há, acredito que hajam quadros certamente muito bons e capazes, tecnicamente muito capazes, mas nunca estiveram muitos deles fora da administração pública. Mas não são esses que alimentam as claques partidárias. Esses são quem cresce pelas JS e pelas JSDs e por isso. Portanto, são as pessoas que crescem e que chegam ao poder. São estas. Portanto, não há outra forma. E agora voltamos aqui, eu gostava aqui de dar aqui um conceito, lembrar um conceito de democracia. A palavra democracia era a decisão de todos. Não é? Tal, não sendo eu um especialista em ciência política e filosofia política, mas do que me recordo, na antiga Grécia começou. Ou seja, as pessoas da polis tomavam decisões sobre o governo da polis. As pessoas viam o seu governante. Não é? E o governante tinha a mesma natureza, o Estado teria a mesma natureza, a natureza de chegar aqui, querer mais poder. No entanto, o escrutínio era maior, porque eles estavam próximos. Portanto, se aparecesse uma coisa desta, se calhar o homem era linchado em público. Portanto, não faziam outra vez, ou tentavam. Isso é que é o conceito de democracia. O governo da polis. O que significa que a polis não pode ser muito grande. Não é possível um Estado que controla N polis. Isso é um leviatã que não tem transparência, opaco. O que nós temos, e agora vou aqui socorrendo de um autor, não sei se vocês conhecem, não, um autor americano, que é o chamado Robert Dahl, que é uma pessoa de ciência política, não é muito popular, mas escreve muito em termos académicos sobre isto e é um defensor da democracia. E ele veio com um termo, ou pelo menos acho que o termo é dele, da origem dele, o que nós temos hoje em dia, e ele defende o regime, é uma poliarquia. Obviamente é uma pessoa que contesta a visão libertária. O que é uma poliarquia? Poliarquia é nós temos representantes nossos. E ele defende esta poliarquia como uma forma universal e igualitária de governo de todos, porque cada um de nós pode se candidatar a ser um representante da maioria que está deste lado a votar. Okay, isto é o conceito. Só que nós sabemos que não é assim. Não é? Esta democracia é impossível, a democracia é impossível em sociedades em governos desta dimensão. E é aqui que entra, acho eu, a filosofia libertária. E é aqui que a solução é a libertária, que é o governo tem que ser desfeito. Tem que se aproximar de onde está a pessoa. Tem que se voltar à polis. E tem que se voltar à decisão. Porque a decisão aí é escrutinada. Porque se fossem, eu não sei nem o que é isto, em Belém, se fossem as pessoas de Belém que tivessem que pagar isto, e tivessem que ter contribuído para isto, e se soubessem disto, este senhor não estava lá. Viesse ele de onde viesse. Acho eu. Viesse ele de onde viesse. Porque o dinheiro foi perdido. As pessoas sabiam, sentiam, não, nós decidimos contribuir para isto. E contribuímos. E o dinheiro pegou e foi feito para outras coisas. Ou desapareceu ou qualquer coisa. Portanto, esta pessoa, se calhar, até tinha que fugir do país. Ou pelo menos sair da polis. E é esta que eu acho que estes exemplos servem para passar uma mensagem libertária, que é uma mensagem que não existe, porque aquilo que nós vamos ouvir na discussão política é a moralidade, a suposta honestidade, temos de ter mais, agora vem escrutínio, fazer inquéritos aos governantes, etc. É indiferente, até porque, por primeira razão, ou seja, muitos deles nunca trabalharam na vida. Portanto, mesmo que eles sejam os mais puros e honestos, não podem decidir bem, estão a decidir coisas de uma dimensão para a qual basta cada um de nós tomar consciência o que é que deve ser gerir um hospital, por exemplo. Um hospital. Agora eu vou meter no Ministério da Saúde um quadro partidário. Uma pessoa que fez carreira nas Jotas até chegar lá acima.
para gerir todo um complexo de um sistema. Só um hospital é de uma complexidade notável. E é necessário administradores, é necessário especialistas, é necessário pessoas que têm anos de experiência e de estudo para gerir um hospital. Okay? Portanto, o sistema não pode ter outras consequências, outros resultados que não estes. E há N, centenas. No dia passei aqui, ali uma povoação, não é uma povoação, é a cidade de Póvoa de Varzim, tem um vereador da cultura. Eu não faço ideia para que é que o Póvoa de Varzim tem um vereador da cultura. Ou as cidades têm um vereador da cultura. O que é que faz um vereador da cultura? Não faço ideia. Mas deve ser um emprego muito descansado. Isso deve ser. E, portanto, sempre que se for necessário algumas amizades, algum conceder, algumas festas, agora fazes tu a festa, agora cantas tu e fazes, e as pessoas, e é gratuito, e fazemos uma exibição e paga da Câmara, as pessoas não se sentem, não há direto, não há democracia. A democracia na Polis não há. Ele não foi pedir às pessoas, queremos fazer uma festa de carnaval, precisamos de 30 euros de cada cidadão. Estão de acordo? Pá, era isto. Estes exemplos como este, como o palco, os políticos não se resignam a ficar com o seu tachozinho e a ganhar ordenado. Eles precisam de fazer obras sempre, muitas obras. E é tudo por ajuste direto. E a sensação que fica com estas mentiras e estas desculpas esfarrapadas e a forma como se oculta isto, é que isto é apenas o que nós vimos a saber e que aparece nas notícias. É quase um fogo controlado. Isto deve ser a ponta do iceberg. O iceberg é gigante, está por baixo d'água, não se vê. Só se vê a pontinha. Deixa-me só também dizer, eu também imagino o inferno burocrático que eles próprios criaram, que deve ser fazer qualquer coisa. Eu também acredito que sim, ou seja, para fazer, às vezes, uma obra, para reparar uma rotunda, é preciso orçamento não sei do quê, Tribunal de Contas, etc. E, portanto, se calhar, mesmo para fazer coisas, eles têm que arranjar um esquema que subverte as regras que eles próprios criaram para ser transparentes, para fazer coisas. Não há hipótese. Mas não há hipótese de serem transparentes. A dimensão do governo destrói, é destrutível. Para mim, não há outra hipótese. Isto é só mostrar exemplos daquilo que nós temos e vamos ter sempre mais. Exatamente. É isso. Enfim, parece que não há solução para isto. Foi um tema humorístico, mas que, na verdade, pouco humor tem, porque eu digo sempre, o processo peca por termos um modelo invertido. Temos um modelo que ninguém tem responsabilidade perante os seus cidadãos. A responsabilidade é sempre sobre o saber ou não pedir dinheiro aos impostos. E enquanto isso assim acontecer, enquanto tudo não houver uma responsabilização direta entre o dinheiro gasto e o seu representante, ou seja, a pessoa que o colocou lá, isto nunca irá funcionar. Será sempre este jogo de oportunismo a favor. E o Zé Carlos disse ali uma coisa que é verdade. Provavelmente, para que o concurso tivesse e pudesse ser logo lançado, eles tiveram que lançar um preço qualquer para depois poderem criar e fazer a obra. Que eu recordo-me que esta obra foi feita em plena pandemia, com muita urgência, tudo isso. E provavelmente foi, fazemos um orçamento e vai assim, depois logo se verá. Portanto, até nem acredito que haja sempre um interesse económico por trás do processo. É a própria estrutura que não está preparada para agir na defesa do bem comum, ou seja, na defesa do dinheiro
que nós deixamos todos os anos para que o Estado faça a sua gestão. E como não há esta competência, a estrutura central tende a querer se alimentar e, portanto, não tem noção, não precisa de produzir para ganhar dinheiro. O dinheiro é sonegado e, portanto, não há por aqui nenhuma responsabilidade da gestão desse dinheiro. E tudo serve. E depois, claro, quando nós falamos em orçamentos de um Estado de muitos 1.000 milhões, o que é que são 2 milhões? O que é que são os meio milhão do Sá Fernandes? O que é 2 milhões, 3 milhões do palco? O que é que são valores de tal maneira irrisórios que é-lhes indiferente, exceto para todos nós, que todos esses milhões Mas representam. neste caso nem sequer houve essa negligência, houve mesmo maldade, porque não só eles foram detidos, como aqui diz que a empresa a quem foi dado o ajuste direto nasceu dias antes da adjudicação da obra num cabeleireiro. Ou seja, isto foi uma combinação pura e dura. Isto não há aqui negligência, tinha que se fazer a obra, não. Isto foi tudo combinado. Foi para alguém ter benefício direto exatamente nisto, é aproveitarem-se de uma emergência para ultrapassar lá está, as regras que eles próprios sim autoimpõem, mas muito ao de leve, e portanto isto nasce mesmo, eu concordo contigo no sentido que isto nasce de um pecado original, que é a forma como o Estado obtém o dinheiro, e a partir daí nada disto é legítimo, nada disto é bem feito, nada disto pode ser legitimado. É o mesmo que estamos a discutir as obras que o assaltante está a fazer em casa, se são bonitas ou se não são. Isso pouco importa. O que importa é que ele obteve o dinheiro assaltando outras pessoas. E isso é imoral e é isso que devemos ir sempre ao cerne da questão, que é a imoralidade de como é obtido o dinheiro que é gasto pelo governo e pelos governantes. Eu acho que o poder deve ser descentralizado até ao máximo, sendo até ao máximo que é cada proprietário da casa é o rei de sua casa. Isso é o que deveria ser. Isso seria o ideal, não? Isso seria o ideal. Exatamente. Descentralizar a 100%. E pronto. Eu acho que ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Tchau, até para a semana. Até para a semana então. Obrigado, até para a semana. Deus.